Boa noite, amigos. Aqui é Nazaré Moraes, presidente da ONG ELAN, Educação e Legislação Animal, para mais uma live, desta vez intitulada Silvestre não é pet. E desta vez com o Dr. Alexandro Machado, professor universitário, idealizador, empresário, dono da clínica Aves Veterinária, que é a única clínica deste segmento no norte e nordeste do Brasil. Doutor Alexandre é uma referência dentro da veterinária, dentro dos cuidados com silvestres, com animais exóticos, mas também de um coração inigualável. E é um parceiro de luta em prol de direito animal de muitos anos que eu tenho. Já me ajudou a salvar uma quantidade muito grande de vidas. Enfim, então hoje ele é o nosso convidado. E aí eu estou aguardando aqui o doutor Alexandro entrar ao vivo, mandar o convite para que eu possa aceitar ele participar da live. É só mandar aí o convite, daí quero participar e eu vou automaticamente dar o aceite. E nós vamos dar início a uma live que eu acredito que vai ser muito esclarecedora, não só pelo nível do profissional que vai estar comigo, mas também pelo tema. E é algo que no passado ele já me levou para ser palestrante para a turma de alunos dele, que é esse tema, Silvestre não é pet. E a gente vai falar mais uma vez sobre esse assunto, só que dessa vez de forma aberta, de forma tranquila, numa conversa entre amigos. E eu gostaria de que vocês usufruíssem, enfim, acredito que vai ser muito bom. Doutor Alex já pode pedir para participar e eu vou automaticamente dar o aceite. Na hora que aparecer aqui o sinal que você solicitou participar, eu automaticamente já aceito aqui. Eu já estou ao vivo, só aguardando ele pedir para entrar na participação. É só solicitar, Alex. Alex, você vai entrar como Alexandre Machado ou como Aves Veterinária? Pronto, Aves Veterinária. Olha, gente, Aves Veterinária, já estou aceitando aqui. Então, ele vai entrar, vocês vão conhecer uma pessoa de mais alto nível, não só de formação, mas também de ética, de decência. Olha só. Ô, menino, ô, Alex, como é bom te ver, criatura. Tudo bem? Oi, coisa boa. Tá me ouvindo bem, Alex? Tô ouvindo, sim. Pronto. Alex, se você, a iluminação é para te iluminar, aqui está um pouco ao escuro. A iluminação para ti. Sejas bem-vindo. Eu fiz uma breve apresentação de ti, mas eu gostaria de abrir para você, falar sobre as aves veterinárias, para a pessoa entender que o que vai ser dito aqui não é uma conversa entre pessoas leigas, não é uma conversa de... É uma coisa tecnicamente embasada, entendeu, Alex? Eu gostaria que você se apresentasse, meu filho. Deixa eu só organizar aqui. O som precisa aumentar um pouquinho. Oi, tô ouvindo? Pronto, a iluminação já está boa. E agora vamos ao som. Pessoal, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o ser humano daqueles que nos dias de hoje não se encontra em qualquer local. O Alex é um ser humano de uma qualidade singular. E, além do mais, as técnicas dele para salvar vidas também funcionam. Seja bem-vindo, Alex. Fala um pouquinho de ti. Aves Veterinária. Eu já falei que a Aves Veterinária é a única clínica do Norte e Nordeste especializada em aves, né? Ou eu menti, não, né? Boa noite a todos, né? Com muita alegria no coração e na alma. Tá baixinho, Alex. Precisa aumentar um pouco o som. Tá no máximo aqui agora. Tá ouvindo? Pronto. Tô dizendo que é com muita alegria no coração e na alma que a gente tá participando aqui dessa live, né? É seu convite, agradecendo a você, a Elan. A gente vai falar um pouquinho aqui, na verdade vai ser mais um bate-papo, né? Uma conversa aqui. Você vai ser a mediadora aí e a gente vai tentar, dentro dos nossos conhecimentos,
elucidar algumas questões que, porventura, venham a ser colocadas aqui na noite de hoje. No que se diz respeito à questão do nosso trabalho, né? A gente já trabalha aqui no nosso estado já há alguns anos, há mais de 17 anos, com animais silvestres e exóticos. Muitos de vocês já nos conhecem, principalmente quem tem um pet não convencional. Mas a gente tem uma clínica, a vida inteira fui professor e clínico de animais silvestres, e de 3 anos para cá eu estou me dedicando exclusivamente à nossa clínica. A clínica, na verdade, ela é pioneira aqui no estado. No Norte e Nordeste a gente também acaba sendo a primeira também. Existem outras, surgiram já outras clínicas exclusivas de animais silvestres e exóticos, e isso demonstra só que a medicina de pets não convencionais já é uma realidade hoje. Ela vem crescendo a cada dia mais, com pós-graduações, né? A gente vê também com as clínicas, né? Então é um mercado pet que a gente vê que os animais, antigamente, eu costumo dizer sempre isso, sabe, Nazaré? Antigamente, você encontrava um animal na rua, você deixava aquele animal lá na rua. Um bem Para agonizar e morrer, né? Para agonizar e morrer. Isso, um bem-te-vi, um beija-flor, né? E hoje as pessoas, elas acabam tendo mais sensibilidade e elas estão mais sensíveis, e aí com isso elas acabam, muitas das vezes, pegando esses animais, resgatando esses animais, querendo pagar cirurgia, querendo contribuir de alguma forma. E isso para a gente não tem palavras para descrever isso, porque esse sentimento, porque a gente vê que na sociedade onde o mal ainda prevalece, a gente vê que ainda tem muitas pessoas que se preocupam com a causa. E isso é de suma importância, né? Porque a gente vê que lá no fundo, lá no final do túnel, está tendo a luz. E aos poucos a gente vai conquistando. É só questão de tempo, na verdade, né? Então, porque conscientização não é algo de imediato, é uma coisa a longo prazo. E o que a gente acaba fazendo é essa conscientização. Então, eu costumo dizer que a gente sempre quer ser uma luz do poste. Tá? Você passa por nós, daqui a pouco a gente se envolve por uma causa, daqui a pouco você é o outro poste, daqui a pouco chega mais outro, e a gente faz uma corrente, e daqui a pouco a gente ilumina aquela avenida, fazendo diferente. Né? Então, é isso o nosso propósito, né? A gente trabalha só com animais silvestres e exóticos. Um desafio gigante para nós, porque a gente sabe que a medicina veterinária ela é mais focada para pequenos animais, né? Então, para cães e gatos, e a nossa área era um pouco olhada, até quando eu comecei, me taxavam de doido, de louco. Como é que pode você querer trabalhar com hamster, com calopsitas, que são animais que o valor monetário é muito baixo, então o preço da consulta é bem maior, né? E aí eu, com aquele meu jeito, eu sempre falava o seguinte: olha, talvez eu não almeje, talvez eu não tenha casa de praia, talvez eu não tenha carro do ano, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu vou fazer tudo com amor. E no final, tudo isso vai vir como uma forma de consequência, porque o amor ele constrói. E aí, Alex, você hoje tem uma clínica que é referência. Você hoje atende um animal, você falou de animais não convencionais e de silvestres. Eu já levei para você mais de um urubu, que a gente resgatou de um animal que foi para o primeiro voo, e aí terminou caindo na área urbana, terminou precisando de socorro, e eu tive que levar para ti, para poder o animal ver qual era o estado de saúde, para daí dar a destinação. Em ambos os casos, eles foram encaminhados ao local específico, que é o Parque dos Falcões. Mas não foi só isso que eu já levei para ti. O caso mais grave que eu acredito que eu levei para ti, e melhor sucedido, foi daquela perua, a Glu-Glu, que agora ela é mãe de família, inclusive, né? E ela levou pancada, a gente imagina que ela levou pancada, ela foi queimada, porque tinha queimadura, inclusive de terceiro grau ali, né?
E ela não movimentava mais o pescoço, porque de início a gente pensava que, inclusive o médico humano, porque ela entrou numa unidade de saúde humana, ela entrou numa UPA, e o médico achou que ela estava com o pescoço quebrado. Eu dizia, doutor, ela não está. Ele está. Eu disse, doutor, qual é o ser que com o pescoço quebrado entra andando? Aí ele parou, né? E aí quando eu cheguei lá, eu achei que era uma infecção de alguma bactéria, de algum fungo, de alguma coisa, e que na realidade foi você que me disse, não, Nazaré, isso aqui esverdeado é um derrame de sangue sobre a pele, aquela coisa toda, e você entrou com todo aquele tratamento. Você colocou ela numa, eu não sei se você chama de incubadora, mas eu chamei de incubadora, porque aquilo ali é uma incubadora. E Isso. aí você fez tudo, de acupuntura, foi acupuntura que você fez, se não me engano, de Uhum. infravermelho, de tudo que você fez. E no dia seguinte ela já estava com o pescoço erguido e já estava você dando alimentação e ela comendo, e no outro dia ela já comia sozinha, e hoje ela é mãe de família. Ela hoje Uhum. vive feliz. Ah, o Alex, ela não perdeu o hábito de voar. Quando começa a chover, ela se sente tão feliz que ela começa a voar, viu? Ela passa voando lá no sítio onde ela está. Ela foi adotada. Enfim, mas não foi só esse caso, são N casos e não é sobre isso o foco da nossa live. Mas eu citei isso para que todos entendam que o leque é vasto. E são aves, são animais exóticos. Eu citei aves em específico, porque o nome da clínica eu quero que firme, que é aves veterinária. Mas você trabalha com hamster, com preazinho da Índia, com coelho, com isso, com aquilo. Enfim, né? Aí, Alex, eu vou te dizer o motivo que eu te convidei para a live. E é o motivo que eu quero que a gente desenvolva. Existe um hábito humano, porque o humano é o único ser que faz as coisas e depois quer transferir para outrem as suas culpas. Existe um hábito de chamar pombos de ratos que voam. E o outro hábito foi o que aconteceu para que eu te convidasse para essa live. É uma protetora. Ela, como toda protetora de animal, ela se preocupa muito com a alimentação, com a fome, com a sede. Inclusive, eu gostaria que você, nesse contexto, falasse do fato de quererem alimentar quando resgatam corujas e gaviões e querem dar água e querem dar comida. Porque protetor de animal que está acostumado com gato, tudo quer dar água e quer dar comida, né? E a gente precisa falar sobre isso para que não sejam, em vez de protetores, desprotejam e assassinem esses animais, certo? Mas também o grande foco foram os micos. Essa protetora, ela mora num condomínio, Alex, que foi desrespeitado porque essa área do condomínio dela é uma área de preservação ambiental. E o condomínio invadiu essa área de preservação ambiental. Eu não vou citar o nome do condomínio, não é esse o meu objetivo, mas a gente está atento. E aí o que acontece? Simplesmente o condomínio, ele é rota de micos. Você sabe muito bem do que eu estou falando, e eu gostaria de deixar para você explicar o que é isso, o que é uma rota. E esses micos passam por dentro desse condomínio para poder ter acesso à reserva. O condomínio está na reserva. E aí, esses micos, como a área deles foi invadida, eles sentem fome. E ela, como protetora, alimentando esses micos. Mas alimentando como? Como quem alimenta gato. Tipo, o gato é vacinado e o mico é. Elas têm os devidos cuidados. E outra coisa, foi uma coisa que eu perguntei a ela. Quando você dá essas frutas para o animal, você descasca? Ela, claro. Aham. Aí eu fiz, aham. Significa que esses micos, quando forem procurar essas frutas na natureza, vão encontrar descascadas, né? Olha só, Alex. E aí eu comecei a colocar. E o problema é que o síndico deu a ordem de não alimentar mais, só que a motivação dele não é a motivação correta. Entendeu? A motivação é tipo, os micos estão entrando nas casas e roubando comida, como se estivesse roubando comida porque ela está dando comida. Na realidade, ela está roubando porque eles estão com fome. Porque a área deles foi devastada. Mas nenhuma orientação técnica de como agir, não procurou órgão competente, não fez nada, entendeu, Alex? E aí, assim, tipo, tá me incomodando, deixa eu destruir mais. E é esse o motivo de eu ter te convidado, meu filho. É o que nós fazemos sem medir as consequências, quando mexemos com os silvestres. E aí,
voltando à questão do flagelo dos pombos dentro das cidades, que nós transformamos eles nos ratos que voam, e agora vamos colocar essa alcunha neles e vamos começar a dizer que são eles que estão errados. E é sobre isso que eu quero que essa live hoje se desenvolva pela boca de um professor de nível superior. O professor, quando eu digo nível superior, não é seu nível superior, que o seu, meu filho, você é superior. Meu Deus, que eu vou falar do Alex homem, do Alex pai, do Alex marido, que eu conheço como pai de família, como tudo, né, Alex? E se eu for falar como filho, que eu conheço sua mãe, se eu for falar como empresário, se eu for... Pô, isso aí, põe superior nisso. Mas eu estou falando do professor de nível superior. Você está entendendo? E é isso que eu estou evocando de ti. E eu quero focar essa conversa. Claro que a gente vai falar em outras espécies, mas eu quero focar no hábito humano de alimentar pombos e micos dentro da área urbana, o que isso significa, as consequências, e quando esses bichinhos não acham alimento, o que é que vai acontecer, enfim, Alex. E esses alimentos manuseados inadequadamente, esses alimentos disponibilizados inadequadamente, esses alimentos, no caso dos pombos, que você atrai para o comedor e depois não tem, eles vão cutucar o lixo, todas essas consequências. E tá contigo agora a palavra, meu amor, e sejas bem-vindo. Tá. Então, Nazaré, a gente vai dividir aqui em blocos para não confundir as pessoas. Então, primeiro a questão dos pombos. Realmente, por questões culturais, a gente acaba rotulando os pombos como ratos de asa. Mas por que a gente rotula como rato de asas? Porque o rato ele é atribuído a doenças. E os pombos também são atribuídos às doenças. Mas essas doenças que são atribuídas a eles, muitas dessas doenças são decorrentes do erro de manejo. Então, são os manejos que levam, no caso, à clínica. E isso começa principalmente com a questão das criações. Então, os pombos, as criações, quem tiver aqui como um criador pode falar sobre isso também aqui, existe até uma confusão. Inclusive, muitas das vezes a televisão é convocada para falar sobre os pombos em um determinado local. E aí fala como se o pombo fosse o problema de tudo. E aí os criadores de pombos, eles se sentem ofendidos porque não são, existem pombos e pombos. Então, os pombos que são criados, principalmente aqueles pombos que são pombos correios, teoricamente, eles são assistidos por veterinário, tem um acompanhamento sanitário, teoricamente. Então, não é qualquer pombo. Já aqueles pombos de rua, esses, como qualquer outro indivíduo que vive na rua... Alex, me permita só eu dar uma inserção aí. Você falou pombo de rua, porque quando a gente fala de pombo de rua, a gente está dizendo que o habitat dele é a rua. No caso, é o pombo que está convivendo em área urbana. Porque isso. Nós ocupamos o espaço que seria dele. E aí ele passa a conviver em área urbana. Correto? Sim. Perfeito. Pronto. Porque para não passar aquela imagem de que ele é de rua porque a rua é a dona, porque lá é o habitat, entendeu? Eu estou tendo muito cuidado com isso, porque eu estou observando que as pessoas estão rotulando muito. Então, aí o que acontece? Por esses animais eles estarem em contato com diversos agentes, eles estão soltos. Então, eles acabam sendo veículos de transmissão de doenças. Isso é fato, como cachorro, como gato, como pessoas. Tem vacinas, tendo acesso a toda a contaminação, a imundície que a gente joga no planeta, então vai acontecer o quê com os coitados? Isso. Então, eles vão ser veículos. Só que, assim, você veja só, tudo tem a questão também de como a gente atrai eles para nós, como qualquer outros animais. Então, muitas das vezes, porque tudo na vida tem o efeito de causa e efeito. Então, ação e reação. Ação e reação também é a mesma coisa. Então, o que acontece? Você começa a alimentar o animal,
você achando que você está fazendo ali uma caridade, está alimentando ele, está fazendo uma boa ação, e na verdade eles são muito inteligentes. Então eles começam, no caso, a chegar ali, daqui a pouco eles começam a vocalizar, a chamar, a conversar outros, daqui a pouco tem um, tem dois, tem três, aí diz, epa, venham para cá, que tem comida. E aí eles descem. Então, com isso, eles vão perdendo até o instinto da procura do alimento. Eles vão ficar próximos às casas, né, principalmente nos fios de alta tensão ou nos telhados das casas. Os atropelamentos. Isso. E aí o que acontece? Quando chega o dia seguinte, eles já estão lá esperando o alimento. Aí, daqui a pouco, a situação toma uma proporção bem gigante. E aí as pessoas Aquela pessoa que alimenta, de repente adoece, viaja, acontece alguma coisa, morre, não aparece para alimentar. E o bicho tá lá. Pois é. E aí, no caso, começa a se incomodar com aquela situação e aí quer dar um jeito de acabar de uma hora para outra. E aí começam os novos crimes ainda para cima do animal. Pois é, aí começam a colocar veneno para os animais. Isso aí a gente vê de forma geral em todos os animais, porque a gente quer tentar resolver o problema. Então a gente vê muito, principalmente condomínios, né, síndicos e síndicos tentando resolver problemas de pombo na parte do condomínio, ou na área externa, ou na parte superior lá do condomínio. Na parte superior, Alex, quando eu oriento até lá o espaço entre a parede e o teto, para que os animais não entrem para fazer ninho, morrer, acontecer aquela infestação de piolhos, sabe aquelas coisas todas que reclamam mau cheiro? Eu estou correta em orientar dessa maneira? Veja, Nazaré, os pombos são seres bastante inteligentes. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Teve uma vez, na verdade tiveram várias vezes, mas eu vou contar essa aqui, que as outras são bem parecidas. Entregaram para mim lá na clínica um pombo. Esse pombo, ele passou acho que uns 2 meses comigo. Inclusive, um deles, quando eu antes de eu ficar internado do Covid, ele estava comigo, e aí eu fechei a clínica e trouxe o pombo para aqui, para minha casa. Foi aquele meu? Foi aquele meu? E eu não sei, porque foram tantos pombos. Porque você levou o meu para sua casa. Pronto, deve ter sido, porque é comum da minha parte levar. Quando eu digo meu, não é que o pombo era meu. Foi um resgate ligado a mim. Lógico. Então, aí o que acontece? Aí eu voltei, né? Então, saí do internamento, voltei às minhas atividades. E aí eu disse, olha, filho, você já está em condições de ir embora. Vá-se embora. Aí eu soltei na clínica. Pronto, aí quando eu soltei na clínica, ele voou, tal. Pronto, isso foi de manhã. Quando foi à tarde que eu estou voltando para a clínica, daqui a pouco, quando eu vejo... Eu disse, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Aí peguei ele, soltei na porta da clínica. Pronto, tá certo. No outro dia, 8 horas da manhã, ele lá no fundo. Aí disse, não, amigo, olha, irmãozinho, olha, você veja só. Você tá aqui, eu sei que isso é gratidão que você tá tendo, você tá me agradecendo por eu ter salvado sua vida, mas você não tá mais bem-vindo aqui, porque... Esse foi o meu, eu tô me lembrando, essa história foi com o que eu levei. Pronto, eu tenho outros animais aqui, você vive de vida livre, você é um animal de vida livre, então tem acesso a tudo, tá sujando aqui toda a clínica, então vamos partir para outro local, que não é aqui. Bom, mas não adiantou muito, ele não me escutou muito. Peguei ele, fui soltar na Praça Tobias Barreto. Quando foi no outro dia, ele chegou a mesma coisa. Aí eu chamei um colega nosso e pedi para soltar em um determinado local bem distante. Pronto, ele não voltou mais. Então você veja que eu não estava nem alimentando ele. Foi um gesto de gratidão. Sim. Ele memoriza. Eu passei por isso. Você lembra daquele que se bateu numa grade de um prédio no 10º andar
chegou com a perna semi-amputada, arrancada. Um Hum. que você que abriu o peito, que você suturou, que você me ajudou, e que foi para mim, para que eu o recuperasse. Ele ficou uns 2 meses e tanto comigo até ficar bem. Sim, sim. Ele não queria ir embora da área, que é a área de cursos da Elan. E Alex, para eu convencer aquele cara a ir embora, me deu trabalho. E quando eu consegui que ele fosse embora, ele voou direto, atravessou a rua, pousou no muro, no terreno baldio em frente. E Alex, até perto da época, quando eu sofri o infarto, ele ia todos. Era só eu chegar na Elan, ele estava lá arrulhando, e ele vinha para frente lá para que eu visse que era ele. É. Você está me entendendo? E isso não durou, como você disse aí, alguns dias, não. Foram meses. Agora, depois que eu passei muito tempo do infarto, de tudo, é que eu não tenho escutado e visto ele. Principalmente porque eu não chego mais na Elan de manhã cedo como eu chegava. Você tá me entendendo? Então, provavelmente, aí ele já tomou o rumo dele. Mas ele ia diariamente comigo, viu? E ele avisava que Ó, estava lá e que estava ouvindo a minha voz. ó, só para você ter ideia, quando eu trabalhava lá no projeto, na fauna dos aeroportos, lá no Sim, quando nós aeroporto, nos conhecemos. isso. Há Aí a 11 gente anos fez atrás, viu, menino? 11 anos, isso. viu? Que eles se conhecem, viu? O tempo passa, né? E aí nós resgatamos aqui uns carcarás, e aí fomos soltar lá em Pernambuco. E esses animais eles foram identificados, né? A gente acabou, no caso, colocando anilha, e tempo depois eles voltaram para cá. Pois. Tá? Então você imagina, né? E Então pombo que voa veja, muito mais e que é bem mais territorialista. justamente, aí, então você veja a complexidade que se torna quando você se alimenta uma ave como essa, como um Uhum. pombo, por exemplo. Então ela vai se sentir em casa mesmo. Sim. Então, quando você chega e fala na área, na área superior lá dos condomínios, colocar a tela, veja, o que a gente tem que, o que eu oriento é que a gente tem que minimizar o máximo de possível de locais que eles possam, no caso, se alojar. Ou seja, eles vão mais, principalmente, eles vão buscar locais para servir de abrigo para eles. Então, eles vão voltar à noite para esses locais, para eles poderem, no caso, se refugiar e automaticamente também se E aninhar reproduzir. também, procriar. Se reproduzir também, né? Então, a gente tem que estar de todas as formas, porque assim, ó, fogos de artifícios não adianta. E não é só Assusta, isso, fogos de artifício, não sei se você vai me confirmar, eu tenho relato de que causa infarto. Então eles podem não só romper o tímpano, mas também ter uma parada cardiorrespiratória. sim, Então isso é sim. crime. Isso é crime. Estou É, correta? eu não sei se tem estudos que comprovam isso, Eu tenho, certo? eu Porque tenho para gente. alguns relatos que me passaram isso. Porque diz que na É, época das festas que tem fogos, encontra-se aves mortas por conta disso. então, eu não sei os pombos, né? Eu não Hum. sei, não posso falar os pombos, mas lógico que a gente tem conhecimento que o estresse provoca o óbito do indivíduo, e principalmente em aves. Então, Sim, pode ter algum fundamento, sim, isso aí, né? sim. Mas para a gente bater o martelo, a gente precisa se respaldar Esse na relato é da literatura. época também que tinha pré-caju ali nos mercados e diz que chegou a óbito de quase 80% das aves que eram comercializadas ali dentro. Porque o Hum. pré-caju ocorreu e os animais presos lá naquelas lojinhas. E isso foi informado ao Ministério Público, foi uma coisa muito louca. Diz que até 80% dos animais chegaram a óbito. Porque, na verdade, aí é uma condição realmente diferenciada, porque aqueles animais eles estavam acondicionados em gaiolas pequenas, às vezes com uma superpopulação, enfim. Mas aí voltando, então assim, aí no caso você pode, aí às vezes utiliza espantalhos, né? Então as pessoas colocam, mas depois não serve de nada porque eles Eles conseguem sabem que entender que ali não tem. não é, não é uma ameaça para eles. Foi a Então, na inteligência que verdade, você citou de início, né? é isso. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar muito é conscientização. É
conscientização por parte das pessoas, né? Então, aquelas pessoas que têm passarinhos em casa, que tem, no caso, pistacín, que tem aves de forma geral, sobra o resto lá do alimento, joga o alimento na rua. Aí acha bonito aqueles passarinhos que estão ali. Eles nem sabem que aqueles animais que eles estão atraindo podem levar doença para os seus animais que estão em casa. Sim, principalmente porque aqueles animais, eles não comem só aqueles alimentos que eles jogaram. Eles habituam a fazer aquela... O nome ainda é comidilha, né? Não, Faz aquela comidilha. Não é esse o termo? Comidilha? É a doença que você está falando? Não, o local de comer, uma comidilha, o local deles comerem. Comedouro. Então eles comem ali, e aí, se não tiver alimento, eles vão pegar o lixo das pessoas que também estão ali aguardando para ser coletado. E aí o que acontece? Eles não estão vacinados. E aí as doenças que são humanas, com subejo de gente, com contato, com manejo, vão terminar sendo transmitidas. E aí esses animais vão virar vetores para transmitir essas doenças para outros humanos. Estou errada? Só lembrando que assim, não existe vacinação para eles. Exatamente. Tá? E nem vacinação e nem que vá capturá-los para poder aplicar. Não tem vacinação. O que tem vacinação são para aves de produção, né? Então, são para galinhas, codornas, mas para esses até animais... o porte é diferente. Tá? Então, aí o que acontece? Então, vai muito na linha da conscientização, realmente. Então, conscientizar as pessoas de não colocar alimentos, principalmente sobra de alimentos, para aqueles animais. Então, as pessoas acham bonito por uma questão cultural, já compra até o pão, já tem até o pão, às vezes já leva o alimento no bolso. Sabe por que o pão, Alex? Porque na natureza tem as padarias que os animais estão habituados a comer pão, né? Uhum. Pô, até isso não raciocinam, né? Então, aí esses animais, como você falou, são animais que a gente chama animais sinantrópicos. Tá? Então, são animais que eles deixam de ter as suas... perdem um pouco suas características e começam a ter as características mais próximas pelo contato do homem. Né? Então, esses animais eles acabam tendo esse contato, e esse contato fazem com que esses animais eles percam um pouco das suas características. Isso acontece principalmente também com os saguis, que você comentou aí há pouco. Os saguis, por sua vez, eles vivem em grupos. Então, geralmente tem um macho, o restante tudo fêmea. A não ser que sejam filhotes machos. A família, os filhotes. Isso, a não ser que sejam filhotes. Aí tem um respeito, tem uma hierarquia muito grande nesses grupos. E aí esses animais são animais que, como você mesma falou, que gostam e vivem, deveriam viver em áreas mais aqui de preservação. Só que a gente tem conhecimento de como está hoje a nossa selva de pedra. Né? Então, cada vez mais, o homem está, no caso, derrubando o habitat, acabando o habitat deles, e eles ficam sem saber para onde ir. E aí vem a questão das rotas, porque eles têm rotas. Os animais silvestres, eles têm rotas. Tá? Então, o que acontece? A rota dele, ele passaria, no caso, por um determinado local. Esse local agora, que antes era um local que eles transitavam normalmente, agora não tem mais. Por quê? Porque agora tem um empreendimento. Tá? Então, muitas das vezes, se eles tiverem condições, eles não vão desviar. Eles vão passar por dentro. Tá? Se eles tiverem acesso. Na Atalaia, Alex. Na Atalaia. No bairro Atalaia. Tem uma empresa que ama animais. Chama-se Atalaia Rações. Você sabia que a cominheira, aquela parte mais alta do telhado, da Atalaia Rações da Atalaia, é uma rota de micos? É a coisa mais linda, eles passando por cima da cominheira, da madeira. Está aqui o telhado, está aqui a madeira. Entre o telhado e a madeira, eles passam na rota deles, não fazem nada na loja, não entram, não se desviam, passam pela madeira e atingem o objetivo dele. E claro que a Atalaia Rações é uma empresa que não interfere em nada. É um show à parte para quem está interessado em assistir a natureza.
mas a natureza Uhum. já degradada, porque no meio da Rota do Bichinho tem um empreendimento, É, certo? Mas é, é uma empresa que respeita que aquilo lá é rota deles e que eles vão passar por ali sempre. Então, aí o que eu vejo é o seguinte: eu lembro, na época ainda de graduação na faculdade, acompanhando o professor Marco Túlio ainda, nós pegávamos alguns casos lá de saguis com herpes, herpes símil. E aí, o que chamava a atenção da gente é que esses primatas, eles tinham contato com pessoas, né? E Então geralmente não eram eles que estavam contaminando pessoas, eram pessoas que estavam contaminando-os, né? isso, porque o que acontece? Nós temos uma flora, eles têm outra flora, com bactérias, com vírus e assim vai, que E fazem o que parte não é do nosso doença para um pode virar doença para o outro. perfeito, né? E aí o que acontece? Os saguins são bonitinhos, chama muita atenção da criançada, né? E eles estão mais presentes, principalmente naquela área lá da José Sarney, na parte lá do aeroporto. Eles estão muito mais presentes porque lá tem muito mais mata do que pro lado de Ainda, cá, né? Ainda, ainda. justamente. Aí o que acontece? Com muitos condomínios, surgindo vários condomínios, acabam, no caso, as pessoas, eles por curiosidade, ou às vezes por fome também, acabam invadindo esses espaços que eram deles. E aí as pessoas, por questões, mais uma vez, né, culturais, por questão de achar bonitinho, ou por estar fazendo uma boa ação, Porque ficam acabam. achando que cachorro e gato é a mesma coisa de mico e de outros animais. É, aí o que acontece? Muitas das vezes pega uma banana, porque atribui o macaco à banana, e o que chama a atenção, os nossos primatas aqui, eles nunca comeram banana, por Pois incrível é. que pareça. Tem Porque bem outro tipo banana de alimento para eles. porque a banana, primeiro, no caso, é uma fruta introduzida aqui no Brasil. Tá? Segundo, os nossos primatas É uma nunca fruta viram na exótica. natureza. É, Então, eles nunca viram na natureza. Então, a gente acaba atribuindo o que a gente vê na televisão. Né? Então, a gente acaba, no caso, descascando a banana, A banana. morde a banana e o que sobrou oferece para o primata. Sendo que foi a nossa saliva ali dentro. Então, a banana está com aquela saliva Mas nossa ali, mesmo que então não está com a vá nossa saliva, fome. a mão sem luva. E outra coisa, descascada. É. Não, aí eu vou falar já sobre isso. Né? Então, aí o que acontece? Aí vai a nossa saliva. E aí aquele animal ele come, tá? Sendo que a flora dele não está preparada para aquela Para flora isso. que estava ali naquele Está sendo alimento. contaminado ali. Ele está sendo infectado. E aí o que acontece nesse contexto todo? Ele não passa, ele não fica somente com a doença, ele passa para o restante do grupo. E vai a Porque família eles inteira. juntos, então vai a E família outras inteira. famílias que estejam na mesma rota podem pegar também. É. Então, assim, alimentar esses animais jamais. Jamais. E outra, muitas das vezes as pessoas elas acabam não se preocupando em relação a isso, porque são animais silvestres, são animais selvagens, que são animais que utilizam a sua mente como um instrumento, assim como a nossa, de raciocínio. Então ele descasca a banana, ele sabe que ali é casca, ele sabe o que é o fruto, então ele sabe de tudo. Nós é que somos ignorantes, que achamos que nós somos o rei da cocada. É que Mas nós, Alex, afirmamos que somos seres pensantes, mas eu acho que a coisa que o ser humano menos faz é pensar. é, é, então aí o que acontece? Se for para colocar esses alimentos, se você tem uma boa ação, já tem um grupo de família ali de saguis que já lhe acompanha há muitos anos, sugestões é que, no caso, não coloque a banana descascada, né, a fruta descascada como um todo, coloque, no caso, o alimento realmente Natural. como ele seria pego na natureza, como ele seria, no caso,
Pego Não mesmo é numa bandeja, não é numa bandeja inox, não é numa bandeja de plástico. Isso, porque o que acontece? A gente está humanizando mais o animal. Aí o animal ele não vai ter medo da gente, e é isso que acontece, porque daqui a pouco eles são tão descarados, mas isso se chama confiança, que daqui a pouco ele está dentro da sua casa sem ser convidado. Sim. E aí daqui a pouco está roubando os alimentos da sua casa, você nem percebe. E aí você quer dar um fim nisso aí. Aí liga, aciona as pessoas, os órgãos competentes, enfim, tentando resolver o problema, onde foi a própria pessoa que acabou Que criou. criando. Ô, Alex, e mais uma coisa que eu gostaria que você falasse. Os micos, eles são famílias, e famílias bem fechadas. E eu já observei, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, de, por exemplo, um mico que foi... Alguém fez a maldade de dar uma estilingada. E ele quebrou alguma coisa, se feriu. E ele veio para tratamento. Quando foi a hora de voltar para a própria família, que passou um tempo até ele se recuperar, a gente percebeu que os familiares buscaram matá-lo. É outra coisa que eu queria que você falasse sobre isso, porque depois que convive com o humano, o bicho lá é inteligente, o bicho sabe que aquele familiar pode trazer doenças. Fala um pouco sobre isso também, Alex. Foi muito bem colocada a sua pergunta aqui. Literalmente, assim, porque é o seguinte, veja só, existem animais e animais, cada um com o seu grupo de especificidade. Os primatas, eles têm uma capacidade muito grande de raciocinar. Então, prova disso que nós viemos deles. Mas não Então, eles são aprendemos muito, não, viu? Eu ainda digo que o ser humano só arriba a pensar. Mas até pensar, meu filho, haja provocação para conseguir essa espécie raciocinar alguma coisa. Então, aí o que acontece? Primeiro, muitas das vezes a gente não consegue ter êxito na reintrodução desse membro naquela família. E principalmente se for macho. Se for macho, o grupo todo rejeita. E o outro macho vai matá-lo, vai querer matá-lo. Então, tem que ser feito uma reintrodução com outros animais que foram excluídos. E criar uma nova família. Para criar um novo grupo. Isso, para criar um novo grupo. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado também na reintrodução desses animais. Porque aí vamos fingir que salvamos e, na realidade, o expusemos à morte. Então, é bem complexo isso, sabe, Nazaré? Principalmente no nosso país, onde até... não vou entrar nesse mérito não, deixa quieto. Mas, enfim, é muito difícil, porque, na verdade, todo o projeto, todo um IC, que ele foi resgatado, silvestre, ele deve passar, no caso, por um processo de readaptação, de reintrodução. E de quarentena também, para não levar nada de volta para a natureza, né? Mas depende muito também do tempo que o animal ele ficou acondicionado. Se for um animal que foi 2 dias, 3 dias, não tem necessidade. Pelo contrário, você vai matá-lo ao invés de soltá-lo. Então, depende do tempo também do indivíduo. Mas existe, no caso, projetos de reintrodução. E projeto de reintrodução não é todo mundo que sabe fazer. E nem todo mundo está disposto, porque envolve muito isso. E para cada espécie, que é uma infinidade, e cada um com uma forma de comportamento. Justamente. Então, assim, aí você acha que você está fazendo a sua parte, né? Então, bom, eu salvei, agora eu vou soltá-lo. E aí, agora, seja que Deus quiser. Bom, veja só, eu como leigo, eu acho que eu estou fazendo a atitude certa, como leigo. Por que eu estou achando? Porque, na verdade, eu salvei a vida e estou reintroduzindo. Porém, tem aí um grande porém. O que acontece? Primeiro, eu não sei, o que acontece muitas das vezes é que aquele animal ele foi encontrado em um determinado local e daqui a pouco você solta em outro local. Sim.
É. E aí, de repente, tem presa, predador, predador, presa, e aí eu acabo criando aí um problema na questão do ambiental, né? Então, um conselho, se eu posso dar esse conselho, é, na verdade, se acontecer alguma vez isso, que pelo menos a gente tenha um bom senso de soltá-lo no mesmo local que foi encontrado, o animal. Pois é, e se não for possível, que procure as orientações para que seja feito da forma técnica correta e não no oba-oba, no trelelê, naquela coisa, tipo, estou fazendo e cate-se, que normalmente é o que ocorre. E outra coisa que eu vejo também é que o animal silvestre, não é animal pet. Ah, então, é um Que é animal silvestre. exatamente o tema dessa live. Silvestre não é pet. Então, o que acontece? Ele guarda consigo o seu instinto. Tá? Então, por mais que a gente ache que ele esteja mansinho, aí eu vou botar o dedo, vou querer fazer um carinho. Bom, esses animais não são vacinados, são animais de vida livre que a gente não sabe o que, que tem. Tá? A Então, flora tem dele é diferente da nossa. isso, tem a raiva, que a gente tem conhecimento aí que é uma doença mundialmente conhecida, né? Então a gente tem aí a raiva. Os saguis, eles podem transmitir, né? Como Enfim, todo mamífero, né? como todo mamífero, né? Então, assim, a gente chama atenção para isso, né? Então, não é pet, cada macaco no seu galho. Então, Literalmente. a gente deve respeitar o espaço deles, né? Eles estão ali por uma oportunidade, que foi, muitas das vezes, ocasionada por nós mesmos. Sim. E aí a gente fazendo, dizendo que está com boa intenção, nossa boa intenção, tem uma frase, tem um ditado popular que diz assim, de boa vontade o inferno também está cheio. Ou seja, a Uhum. gente quer fazer, mas faz sem método, sem regra, sem conhecimento, e aí termina fazendo um mal extremamente mais amplo, extremamente mais complexo. Sim, sim, com certeza. Né? Então, assim, o que a gente sempre orienta, na verdade, é que se porventura acontecer, né, seja ele qual for o animal que apareceu na sua casa, tenta ao máximo evitar o contato. Agora, se ele está, no caso, machucado, mesmo Precisou que de ele esteja socorro. machucado, você acione os órgãos responsáveis, porque nós temos hoje órgãos responsáveis do Estado que são responsáveis pelo resgate desses animais. Até mesmo uma serpente. A serpente nem. As pessoas não pegam serpente, dificilmente, vão matá-la primeiro. Então, nem aciona alguém para vir buscá-la. Tá? Mas Olha, Alex, outros para minha animais. surpresa, eu tô operada, certo? Eu tô convalescente, eu tô com 4 dias, 5 dias de que eu fiz uma cirurgia. E para minha surpresa, um condomínio da Barra, tem uma voluntária minha que mora nesse condomínio e me ligou no final de semana para dizer, Nazaré, tem uma cobra em cima do muro. Só que esse condomínio é na orla, é lá na Barra, coqueiros, tarará, sabe aquela coisa? E aí eu disse, ela está na casa dela, vocês estão na casa dela. Então, ela está fazendo o quê? Nada, ela está em cima do muro, então deixa ela em paz. Apenas, vocês têm câmera? Tem. Vocês têm segurança? Tem. Vocês têm funcionário? Tem. Fica de olho para ela não ir para um local que ela se expõe ao perigo e que ela expõe alguém ao perigo. Deixe que ela vá embora por si só. Ela vai perceber que aquele ambiente é inóspito para ela atualmente e ela vai tomar o rumo dela. E eles, não me pergunte por quê, resolveram acatar. Quando foi no dia seguinte, ela já tinha ido embora, ela pegou o rumo dela e ficou tudo em paz, Alex. Mas olha, Porque, foi ligado para órgão competente do Estado e o órgão que diz que tem um telefone de plantão, o plantão não funciona, não estava funcionando. E era um final de semana. é, Entendeu? Estão perguntando, a Cristina aqui está perguntando, se encontrar um bicho silvestre machucado, o que fazer, o que faz? Então, Cristina, foi o que a gente comentou há pouco, né? Veja só, hoje em dia, atualmente, primeiro,
Antigamente era o IBAMA, certo? O órgão responsável. Só que com as novas políticas, o IBAMA ele foi descentralizado. E essa descentralização acabou, no caso, dando a competência para as secretarias de Estado. Então, ou seja, cada Estado ela tem autonomia de trabalhar, cada Estado nacional. Então, Bahia trabalha de uma forma, Sergipe trabalha de uma forma, Alagoas trabalha de uma forma, mas todas é competência do Estado. Tá? Então, animal silvestre é competência do Estado, certo? Então, hoje, aqui, o órgão responsável é a ADEMA. A ADEMA é o órgão responsável por fiscalizar, ele é um órgão de fazer o resgate desses animais. Então, se porventura tiver um animal machucado, você vai acionar a ADEMA. Até mesmo porque lá hoje encontra-se, acho que 3 veterinários no quadro. Inclusive, uma foi estagiária nossa e foi aluna nossa. Então, tem 3 no quadro, 3 veterinários no quadro. Então, eles têm a assistência, são responsáveis por essa assistência a esses animais que se encontram machucados. Lógico que a gente também, eu ajudo também, certo? Eu também faço o que eu posso dentro das nossas condições. Como cidadão, como pessoa de bem, com compromisso social. Isso, justamente. A gente também faz a nossa parte. Mas a competência mesmo, eles recebem, têm verbas para isso. São então pagos com dinheiro público. Isso. Então, são eles os responsáveis. Então, se porventura acontecer, você deve acionar esse órgão, né? Ô, Alex, me permita. Ô, pessoal, quem está querendo informações a esse respeito, que são informações muito específicas, nós temos uma publicação aqui no nosso Instagram, Nazaré Moraes Elan, @Nazaré Moraes Elan, ou então @Elan Animal. Nós temos uma publicação informando todos os órgãos competentes de cada segmento. E quando terminar a live, quem quiser pode me pedir pelo direct e eu mando a nossa publicação detalhada, com tudo isso, com o telefone, com o WhatsApp, com o que cada um precisar. Eu estou falando isso porque, como nós temos... é uma oportunidade fantástica ter o Dr. Alex, e eu tenho mais coisas ainda para falar com ele, e coisas que vai ser interessante para todos, porque essa live depois vai ficar disponível para cada um poder assistir e pegar mais detalhes. Mas, Alex, voltando ao assunto, você estava falando da questão das pessoas acharem que Silvestre é pet, e por isso que é a afirmação dessa live, Silvestre não é pet. E eu já passei por isso, Alex. E não passei uma vez só, e foi horrível. E pessoas que se dizem protetoras, pessoas, inclusive, com escolaridade de nível superior. Eu estou falando de gente que, inclusive, atua na área do ensino superior, e pegar uma coruja tuí. Eu queria que você explicasse para todos o que é uma coruja tuí, e deu carne de boi moída para uma coruja tuí. Era um filhote de coruja tuí. E aí eu queria que você dissesse o que aconteceu com ela, porque ela desmaiou, e a diarreia, e quase veio a óbito, com desespero. E o outro hábito, que já aconteceu muitas vezes, da pessoa ligar para mim, porque eu peguei uma coruja, porque eu dei água, e ela agora está passando mal, e eu quero levar para o veterinário. Então, Alex, essas 2 coisas, e não é só coruja, mas eu citei coruja porque é muito comum em área urbana. E, gente, as pessoas precisam aprender que existe uma coisa chamada internet para se pesquisar. Existe o profissional veterinário especializado, tipo o Dr. Alex, que pode orientar. Existem pessoas de proteção animal que não entendem patavina de nada, mas quer dar uma de gostoso. Existe proteção animal que realmente protege animal e que entende a sua incompetência para tratar daquela espécie e vai procurar a resposta técnica plausível. É isso que eu quero que tu fale agora, Alex. Então, Nazaré, as pessoas elas fazem com boas intenções, né? Lógico. E aquilo que eu disse, de boas intenções,
O adágio popular, o inferno está cheio, né? Então, por isso é o motivo dessa live, porque quanto mais a gente ter acesso às informações, melhor para todos Conhecimento. nós. Justamente. E isso demanda tempo, né? Então, Sim. a gente vai fazendo aqui um trabalhozinho de formiga, e aí aquilo que eu falei no início da live, a questão lá da via, a gente começar o poste, começa a iluminar um, depois outro poste, e assim vai. Então, o que acontece? Você De está fato, falando isso comigo, que eu sou da época da Candeia, viu? Do tempo da iluminação pública de Candeia. Você imagine. então, veja só, elas nada contra, né? Até mesmo porque estão fazendo de coração. E tudo que é feito de coração, eu abraço, eu acho muito louvável. Mas Porém, a precisa gente fazer de precisa. mente, de raciocínio, de pensamento, né? Isso. Então, aí eu vou chegar lá agora. E lógico que nem sempre a gente deve seguir o coração. A gente precisa também ter, no caso, consciência das coisas. Mas a consciência ela vem com o tempo. Ah, então, o que eu vejo, na verdade, é o seguinte, é que chega um animal, captura esse animal, e a primeira preocupação que tem é alimentá-lo. E da Muitas das água. vezes, Alimentar e da água. a água já é um alimento, né? Então, ele tá inserido, né? Então, dá o alimento, tanto com a água como o alimento sólido, né? E aí, o que acontece? Muitas das vezes, aquele animal, ele não está preparado para receber aquele tipo de alimento. Então, eu já peguei lá na clínica, por não ter conhecimento, lógico, tá? Mas foi um carijó, onde tinha um comedouro cheio de milhopiste e painço. Aí o pessoal chegava e falava assim, era o que eu tinha para oferecer. Tá? A sorte é que ela não vai comer, né? Ela é inteligente, sabe que ali não vai comer, mas outros poderiam comer. Tá? Então, o que eu vejo, na verdade, é o seguinte, chegar, se capturou o animal, resgatou o animal, encontrou o animal, a primeira coisa a ser feita, na verdade, é deixá-la num localzinho mais reservado. Bota numa caixa de papelão, bota numa caixa de transporte de Proteger do cachorro, de estresse. gato. Proteger do Isso. estresse. E proteger também Justamente. dele se debater. É outra coisa que esquece. Proteger dele se debater e ele se debatendo, ele se machucar. Isso. E sem falar que muitos desses animais requer conhecimento de contenção física. E muitas vezes a gente não tem conhecimento da contenção. Então a gente tem que ter ideia quais são as armas de defesa desse animal ou desses animais. Senão a gente vai acabar se machucando, né? Então, conseguiu pegar esse animal, colocar esse animal num lugarzinho mais reservado. De preferência, nem todo mundo tem uma caixa de transporte de cachorro e de gato, coloca dentro de uma caixa lá de papelão mesmo. Deixa o animal lá preso. Isso a gente está falando de ave, estou falando de ave, de forma geral. Tá? E aí o que acontece? Deixa esse animal preso lá, a depender do animal. Você pode até colocar, no caso, um comedourozinho lá com a comida, desde que você tenha conhecimento De que aquele alimento é apropriado. Apropriado, justamente, que aquele alimento é apropriado. E aí o que eu vejo muitas das vezes são pessoas que eu sempre tive vontade de ter uma corujinha. Aí a corujinha caiu, ele pensou ontem, chegou hoje a corujinha. Ele encontrou Foi Deus que mandou para mim. Justamente. Aí acha bonito, e aí acaba, no caso, criando da forma que ele acha que deve ser criado. E aí começa a oferecer alimentos, por exemplo, colocar frango, colocar, no caso, Meu coração filho, de... a coruja tuí, deram carne de boi. Então, aí o que acontece? Vem a digestão do Uma coruja tuí indivíduo. consegue comer um boi, Alex? Não. Então, mas isso é tudo bom senso, né? Então, o que acontece? Aí começa a colocar alimentos que aí daqui a pouco vai gerar no indivíduo um problema digestivo. E aquele Porque animal, aquilo ele não vai... faz parte da cadeia alimentar dele. Pois é.
E aí o que acontece? Isso vai gerar um problema digestivo e vai ocasionar o óbito do indivíduo. Então, essa Tui quase foi a óbito, ela ficou desfalecida. pois é. Então não é pet o animal. Esse não é um animal pet. Então esse animal ele deve ser direcionado para os órgãos competentes. Para Para quem que eles... tem o treinamento e que sabe lidar com a espécie. Você Exatamente. falou de uma coisa aí, Alex, que eu achei fantástica. Eu tenho uma pessoa que é minha colaboradora, é uma pessoa, é uma empresária, e ela chegou para mim, ela disse, Nazaré, é o sonho da minha vida, porque nós nos conhecemos, ela resgatando uma família de corujinhas tui, certo? Por sinal, uma delas, hoje, é a grande matriarca de todas as tuis lá no Parque dos Falcões, que é a NASA. E a gente se conheceu dessa maneira. E anos depois ela chegou e disse, Nazaré, eu quero ter uma coruja para eu criar. Aí eu disse, você quer o quê? Você tem ideia do que você quer? Aí fui explicar. Eu disse, eu tenho uma coruja para você. Só que essa coruja tem um monte de vantagens. Ela inclusive dá massagens. E aí ela ficou sem entender e eu cheguei com uma gata linda, maravilhosa, que sabe dar massagem. Meu marido não gosta de gata, disse, ele vai gostar, confia em mim. Se porventura ele não gostar, você me devolve. Alex, tanto que até hoje essa gata tem o apelido de coruja. A coruja chegou lá, a primeira coisa que a coruja fez quando o marido dela entrou foi chegar nele e começar a dar uma massagem. Foi aceita, é membro da família e é a coruja, a grande coruja da família. E claro que isso foi bem mais interessante do que pegar um animal da natureza e confiná-lo numa residência sem direito a voar, sem direito a ter acesso e com acesso a convívio humano e às mazelas de saúde humana e sem vacina específica, como você afirmou e a gente está afirmando que não existem. E por fim, vai que aconteça alguma coisa nessa família, essa coruja vai para onde? Então, a responsabilidade com o animal, quando você tira da natureza, é para o resto da sua vida e da vida dele. E nem todo ser humano sabe respeitar as responsabilidades. Pode continuar, meu amor. E sem falar que é crime ambiental, né? Sim, pronto. Por isso que a gente pode falar, porque aí agora... E crime que simplesmente pode pegar um processo, inclusive, federal. Uhum. E hoje em dia a gente vê as redes sociais, a gente vê a tecnologia, tudo a favor. Antigamente não. Era mais difícil, porque você não tinha tanta exposição como tem hoje. Então hoje tudo fica muito mais fácil. Se você tiver um mau relacionamento com o vizinho vai lá, tira uma foto que você tem lá uma coruja e tal, faz uma denúncia. E você então, responde assim, pelo crime. E você vai responder por isso. Alex, então, mas continue falando sobre uma coisa que é uma grande aberração, que é o hábito das pessoas darem líquidos para, por exemplo, corujas. Porque isso para mim está na internet, Alex. Ninguém pesquisa não, vai lá e faz. E depois que faz, que o animal já broncoaspirou, é que vem para cá procurar lorota de dizer que quer socorrer. Entendeu o que eu estou falando? E o animal não precisava ter passado por isso, não precisava vir a óbito por isso. Fala um pouco sobre isso, por favor, meu amor. Você veja só, vou falar uma parte clínica agora, tá? Não vou falar nem animal silvestre, mas vou falar os pets não convencionais, por exemplo. Muitos, quando chegam pra gente, eles já chegam muito debilitados. Porque esses animais, eles mascaram as doenças. Eles não demonstram como o cachorro e como o gato a doença. Então, muitos, antes de chegar para nós, as pessoas já buscam dar papinhas para eles. E aí começam a oferecer alimentos, principalmente à base de água, para esses animais. Essas pessoas não têm experiência nenhuma de passar uma sonda, de pegar uma seringa e administrar no indivíduo. Então, existe primeiro a possibilidade de broncoaspirar. Então, ao invés de ir para o digestivo, vai pelo respiratório. Vai para o pulmão. E aí, automaticamente, a gente tem uma broncoaspiração. Então, vai ter líquido no pulmão, secreção pulmonar. Então, muitas das vezes, acaba até o indivíduo vindo a óbito horas depois ou alguns dias. A grande maioria vem a óbito logo em seguida.
É, tá? Então a gente vê bastante. Então, se a gente faz isso com os nossos, os pets não convencionais que vivem na nossa casa, um contato, Imagine com o Silvestre. imagine com eles, porque são animais que estão chegando, a gente acaba querendo ter a boa ação de preocupada há quanto tempo está sem se alimentar, há quanto tempo está sem ingerir água, e aí a gente vai muito afoito. Muitos deles já estão debilitados, e aí, por estarem debilitados, eles são facilmente manuseados, e aí nessa questão desse manuseio é que a gente acaba, no caso, pagando caro, né? Porque o animal, muitas das vezes, ele acaba, por uma mal conduta, morrendo por conta de uma ingestão de um líquido. Então, em se Eu vou te tratando falar um exemplo disso. Eu vou te citar um exemplo disso. A criatura disse que a coruja estava com dor e pingou dipirona no bico da coruja. Veja, a automedicação, ela é bem comum no nosso país. Nós fazemos a automedicação com nós mesmos, o que dirá com os animais, né? Então, isso é, infelizmente, uma prática que a gente vê constantemente, infelizmente. Mas aí, voltando à questão da água, o que acontece? Em se tratando de aves de rapina, as aves de rapina, o líquido, a maior parte do líquido delas vem da própria presa, tá? Então, quando ela vai predar a presa, ela tem lá o seu sangue, tem secreções, e ela acaba se alimentando desses alimentos. Então, não tem a necessidade... Lembrando que cada corpo é o quê? 60%, 70% líquido, né? Isso. Então, assim, o que na verdade a ave precisa, o que a gente deve fazer quando encontrar uma ave, primeira coisa, é aquecer a ave. Então, deixá-la num lugarzinho, uma caixinha reservada, e num lugarzinho quente. Muitas pessoas acabam até e não dando tão banho. espaçoso para ela não se debater, porque ela ainda está estressada e não se machucar Isso. mais, ou se machucar se não estiver. E muitas pessoas ainda acabam dando banho na ave. Lembrando que as aves, a temperatura corporal delas é de 40 a 42 graus, então é uma temperatura alta. Quando elas estão doentes, a temperatura dela vai para 34, 37 graus. Ou seja, elas entram num estágio de hipotermia. Então, e ainda ela dá banho. E ainda você dá banho, você piorou a situação, né? Então, o que ela precisa de fato é um aquecimento e deixar num lugarzinho reservado, dentro de uma caixa, para que ela evite... Que foi o que você fez com aquela perua e você salvou ela. Isso. Então, assim, você veja, tudo na verdade é consciência, tudo é conscientização, né? Então, a partir do momento que a gente começa a criar essa conscientização, a gente vai salvar mais vidas. Isso é natural das coisas, né? Então, e respeitando o comportamento e as características de cada espécie. Sim, com certeza. As espécies têm características e comportamentos diferenciados entre si. O comportamento, as necessidades de um gato não são iguais às de um cachorro. Você imagine de uma ave em relação a outro pet qualquer. Então, por isso que a gente está dizendo aqui, silvestre não é pet, não vão querer tratar animais silvestres como se fossem os pets que vocês estão habituados. Cada um com suas características. Justamente, né? E até mesmo porque, como a gente comentou há pouco, né? Esses animais, a gente não sabe o porquê deles estarem naquela condição que eles se encontram. A gente não sabe. Na maioria das vezes... Você não tem um histórico. O seu pet então, você tem, porque está dentro da sua casa, mas o silvestre não. Então, na maioria das vezes, às vezes são traumas, muita gente vê bastante traumas, ou doenças infecciosas. Então, para mim, são os dois pontos aí. Traumas decorrente da ação humana, muitas das vezes, né? Os saguis também, mas saguis a gente vê muito os saguis eletrocutados, né? Então, eles vivem... Mas também pode estar com alguma anemia, você não sabe. Então não se mete.
Justamente. Então, assim, eu costumo dizer que cada macaco no seu galho. Então, você faz a sua parte, dessa forma que a gente está comentando aqui, e em seguida aciona os O responsáveis órgão competente, que é quem foi treinado para tanto. para que possa ser direcionado aí para o melhor tratamento. E aí você fez a sua parte, você fica com sua consciência tranquila, e deixa com que os órgãos façam a sua parte. Sim. O Alex, eu vou insistir nisso porque o dar líquido, como foi o caso da criatura que fez a automedicação de colocar um líquidozinho, primeiro que ele não sabia o que o animal tinha, segundo que simplesmente não era da alçada dele estar medicando nada, que ele não é profissional da área de saúde, terceiro, que foi um líquido direto no bico de uma coruja. E essa coruja botou de pirona. Segundo ele, a coruja estava com dor. Quer dizer, ele tem uma bola de cristal que adivinhou. Enfim, mesmo que ele visse a coruja se contorcendo alguma coisa, poderia ser outra coisa, mas ele já disse que era dor. Foi lá e pingou de pirona. E aí, eu queria que você me dissesse, só o fato de colocar essas gotas de dipirona no bico, se eu estou certa do que eu vou lhe afirmar, porque a coruja é óbvio que veio a óbito logo a pouco depois, porque ele não tem noção do peso, de dosagem, não se dá líquido, enfim, a coruja bronco aspirou, é óbvio, né? E eu não sei nem que quantidade de gotas ele colocou. Você consegue entender o tamanho da maluquice? E assassinou a coruja. Então, Alex, eu queria que você falasse dessa colocação de líquido específica no bico de aves de rapina, que é uma maluquice que é feita com frequência, não é uma única que eu peguei. Eu citei a tuí, a corujinha tuí, que é uma corujinha. Ela é a segunda menor do planeta, não é isso, Alex? A tuí? Eu não sei se é a segunda ou a primeira. Me parece que ela não é a menor, me parece que tem outra menor, mas no Brasil ela é a menor. A tuí é uma corujinha o quê? Tem 10, 12 centímetros, é um negocinho desse tamanho. E a coruja, a criatura, deu carne de boi moída. Então, qual é o termo técnico? Hiperproteinemia, não sei se é isso, porque eu não sou técnica, não sou veterinária, não sou da área. E a coruja desmaiou e teve diarreia. E a coruja só não entrou em convulsão, só não entrou em morte porque tomou a medicação, foi socorrida, porque eu cheguei, enfim, e foi salva. Porque aí eu levei para quem de direito, você está me entendendo agora, né? E essa coruja está viva, ela está lá no parque. E, Alex, na natureza, uma coruja de 10 centímetros, as pessoas nem raciocinam que ela não come um boi. Como é que você vai dar carne moída, criatura? Então, quando se diz respeito à questão da automedicação, você pode dizer que nós que somos veterinários, que trabalhamos com a parte de pets não convencionais, a gente acaba tendo um bulário com as classes. Então, répteis, roedores, aves. E dentro dessas aves tem ainda as famílias. Então, utilizado no caso para pistacídeo, não pode ser usado em ave de rapina. Então, tem várias especificidades. Então, e sem falar que existem drogas que vão ter efeitos colaterais. Como qualquer outra droga tem, mas pode acontecer de ter, não é indicada para aquela espécie. Eu vou citar paracetamol para gato. E tem gente ainda maluca que faz. Pois é, então aí vai nessa linha de raciocínio. Então vai gerar, no caso, problemas de saúde para a ave. E além disso... Vai matar a criatura. Além disso, a necessidade de calcular dosagem, peso e concentração. Então eu tenho que saber o peso da ave, eu tenho que saber a dose que é utilizada, eu tenho que saber, no caso, a concentração, a apresentação da medicação. Para a partir daí eu saber qual a dosagem que eu vou administrar e de quanto em quanto tempo. Se aquela medicação é indicada para aquela espécie, para aquela família daquela espécie, enfim. Isso. Então, muitas das vezes você vai criar mais um problema do que ajudar. Então, na verdade, o que a gente orienta realmente é que não faça isso, até mesmo porque ele não tem um olhar clínico para dizer o que é dor e o que não é dor, por exemplo. Foi isso que eu disse. Ele não sabe nem o que é aquilo.
E É, traduziu como dor e resolveu aplicar dipirona em gotas direto no bico da coruja, e a coruja está morta. pois é. Porque E no, broncoaspirou, viu, Alex? Broncoaspirou, viu? pois é, então. E outra coisa é a questão do alimento, né? Então, o alimento, por sua vez, a depender. Primeiro, você tem que saber qual o alimento você vai dar para o indivíduo. Segundo, a quantidade. E terceiro, a frequência. Tá? Então, a É ave de como tem aquela rapina. maluquice até hoje de dar semente de girassol para papagaio e dizer que está alimentando ele, né? Pois é, É outra doideira. pois é. Então, aí o que acontece? As aves de rapina têm um metabolismo mais baixo. Então, eu não posso, a depender do tipo do alimento, alimentá-lo 2, 3 vezes, 4 vezes ao dia. Eu tenho alimento, no caso, 1 vez ao dia. Alimento, no caso, olha, pequenininho. Um pitititinho. Ô, criança linda! E, Obra de arte, viu, Alex? é, e aí, o que acontece, Nazaré? Tchau, papai. A frequência vai também contribuir para o metabolismo do indivíduo. Então, o indivíduo é como a gente, por exemplo, eu costumo dizer, né? Por que a churrascaria à noite é mais barata? Porque o nosso metabolismo é mais lento à noite. Então, eu não vou comer para ficar cheio demais, porque o meu metabolismo é mais lento. Então, se eu faço isso no meu dia a dia com a ave também, o alimento ele vai demorar mais para ser digerido, porque o metabolismo dele está mais baixo, e ele está debilitado, lembrando que ele está com a temperatura baixa. Então, o metabolismo dele é baixo. Então, eu tenho que dar Ou seja, ele está pequenos. trabalhando de forma basal, não é isso? Isso. Então, eu preciso, no caso, ter todo esse conhecimento, que esse conhecimento é só para uma pessoa técnica. E nesse aspecto, eu ainda vou um pouquinho mais longe, Alex. As pessoas têm mania de associar ave a galinha. E aí Eu vou passa a pegar mão aqui o aqui no carregador que peito. está O descarregando. papo, ó, Alex, o papo tá cheio, ó. Tem alimento. Chega no ave de rapina, passa a mão, não tem nada. Aí diz, olha, tá com fome, deixa eu empurrar comida. E o papo de algumas aves de rapina, da grande parte, Alex teve problema com o sinal. Vamos aguardar um pouquinho o Alex voltar. Alex, se precisar, pode mandar o convite novamente, viu, Alex? Houve problema com o sinal. Voltou, meu Oi, tô filho? vindo. Ô, Voltei. Alex, aquele problema do papo, que neguinho acha que toda ave é uma galinha. Aí passa a mão aqui no peito. Ó, o sinal não tá bom, tá dando problema com o sinal. Eu quero reiterar isso aqui sobre a digestão das aves de rapina. Você passa a mão no peito, não tem nada, aí você diz, você tá com fome, vou botar comida para dentro. E o papo das aves de rapina, boa parte delas, ou quase todas, o papo não fica no peito, fica próximo à cloaca. Ô, Alex, manda novamente aí o convite, meu filho. Manda novamente, Alex, que eu vou te aceitar, viu, meu filho? E aí, o papo tá lá dentro, tá próximo ao ânus do animal, tá lá próximo à cloaca. E você não tá vendo se tá cheio ou não. Tome comida para dentro. E você pode causar um problema digestivo grave nesta ave de rapina e levá-la a óbito. Alex, pode mandar o convite, meu filho. Veja se você consegue aí novamente. Manda o convite que eu te aceito de volta. Houve um problema lá no sinal com o Alex. E na hora que a conversa estava tão interessante e que eu gosto tanto dos esclarecimentos do professor Alex. Estou te aguardando, meu filho, você mandar o convite para a gente continuar o assunto. Então, a grande coisa que cada um de nós tem que fazer é entender que somos incompetentes para tratar daquele animal, daquela espécie, que não temos conhecimento, então vamos procurar quem entende e quem é capaz de tratar. E parar de fazer nossos julgamentos, que a gente não tem capacidade de julgar nada, que a gente não conhece a espécie, não conhece o comportamento, e a gente não sabe do que está falando. Alex, estou te aguardando. Simplesmente
Simplesmente eu estou só aguardando, não sei se a Alex vai conseguir voltar, porque parece que o sinal lá deu problemas. Eu não sei o que foi que houve, mas eu estou te aguardando aqui, meu filho. Pessoal, cada um de vocês, o que tiver dúvidas, pode entrar no direct da Aves Veterinária, pode simplesmente entrar no direct da Elan, ou no meu, ou no de Alexandre Machado, e eu acredito que vão ser muito bem recepcionados, vão poder tirar dúvidas. Eu não sei porque que a Alex não conseguiu voltar, eu queria as considerações finais dele, mas eu estou observando aqui que nosso tempo já está, inclusive, expirado, porque, gente, isso aqui, essa live, é apaixonante, esse tema. E eu vou disponibilizar isso aqui para cada um de vocês poder assistir depois e poder perguntar o que quiser via direct, a gente responder. Quem quiser que eu mande um link dos órgãos competentes, eu vou mandar, estou à disposição. Mas olha, o Alex não conseguiu voltar até agora, o tempo está expirado, eu vou agradecer e eu vou convidar a todos para adicionar aí, Aves Veterinária, Alexandre Machado, Nazaré Moraes Elan, Mirela da Elan, que é a nossa pet maravilhosa e dá dicas de cuidados com pets, e também Elan Animal. Pessoal, e quem quiser que a gente amplie mais nisso, pede aí que a gente escolha outro tema, sugere temas, que a gente vai estar disponibilizando lives para vocês. A próxima live é de hoje a uma semana. O tema já está escolhido. Eu vou publicar aí o convite para a live. Quem quiser já vai começar a seguir. E eu vou encerrar por aqui, porque infelizmente eu não sei o que aconteceu e Alex não voltou para nós. Um beijo a todos e boa noite.